os atributos de Deus. E para quem tem acompanhado, para quem tem vindo nestes cultos, está bem ciente de que aqui já foi falado sobre o amor, a bondade, a misericórdia, a justiça, a ira, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a imutabilidade, a eternidade, a espiritualidade, a fidelidade de Deus. Falado também sobre a soberania de Deus. Nesta noite eu quero falar sobre a santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? Segundo Charnock, que foi um puritano, um grande expositor sobre os atributos de Deus, ele dizia que a santidade é a expressão perfeita de todo o ser de Deus. Então Deus, ao todo, completamente, Ele é um ser puro, Ele é um ser íntegro. No ser de Deus, na natureza de Deus, não existe nenhum resquício, nenhum ponto, nem 1% de mancha ou de injustiça. A santidade de Deus é um termo que expressa a excelência moral de Deus, bem como a sua liberdade de toda e qualquer limitação em sua perfeição moral. Então Deus tem uma moral, e na moral de Deus existe uma completa, uma absoluta perfeição. Não há absolutamente, completamente, nenhum ponto, nenhuma mancha sequer de erro e de injustiça em Deus. E é interessante também, importante a gente saber que as principais palavras bíblicas no Antigo Testamento que se refere a santo, a santidade ou a santificação, vem da sua raiz, que significa Kadosh ou Kodesh. E Kadosh ou Kodesh, na língua semítica, que é no alfabeto hebraico, significa aquilo que é separado, significa aquilo que é puro. No original significa aquilo que é cortado e separado, ou seja, Deus, Ele é totalmente separado do pecado, Ele é totalmente separado da iniquidade, Ele é totalmente distinto de qualquer tipo de iniquidade. Então, quando a palavra no hebraico é usada santo, dá a ideia do que? Que Deus, Ele é separado do pecado, Deus é separado da iniquidade. A moral de Deus, o ser de Deus é completamente, infinitamente puro. E no grego, no Novo Testamento, a palavra santo significa agios, que é o equivalente mais próximo do hebraico, significa kadosh, significa puro também. Então, para nós entendermos aqui de princípio, Deus é santo. E o atributo da santidade de Deus, como eu disse, quer dizer que Deus, Ele é completamente afastado, distinto de qualquer tipo de injustiça ou pecaminosidade. Agora fique com a sua Bíblia preparada, que nós iremos abrir em alguns versículos para nós compreendermos que as Escrituras Sagradas, que é o livro que nós cristãos protestantes reformados acreditamos que é a nossa bússola, é nosso GPS, é a nossa regra de fé. A nossa vida, ela se resume na palavra, pois acreditamos que toda a palavra de Gênesis a Apocalipse foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Então entendemos que os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento, eles foram completamente inspirados por Deus. Então nós acreditamos que tudo que está contido no livro sagrado, nas Escrituras sagradas, de fato expressa a vontade de Deus, expressa quem Deus é, expressa todos os preceitos de Deus. Então abre em Êxodo 15:11, nós iremos entender que as Escrituras sagradas, ela nos mostra que de fato Deus é um Deus santo. Êxodo 15, versículo 11 diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Então aqui o cântico de Moisés, ele expressa: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é
ser como tu, glorificado em santidade. Agora folheia um pouco a sua Bíblia para frente, em Levítico 19:2. Levítico 19:2. Diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Agora lá em Samuel, aonde a gente leu, que está escrito que não há santo como o Senhor. Então nós podemos observar aqui Êxodo 15:11, Levítico 19:2 e 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, expressa, nos mostra que de fato Deus, Ele é santo. Agora folheia a sua Bíblia lá para Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 3, versículo 3. Eu estou citando esses versículos aqui, essas passagens, para a gente afirmar e autenticar que de fato nós acreditamos que Deus, Ele é santo por Ele ser mesmo, mas nós temos como regra de confiabilidade de crer que Deus é santo mediante as Escrituras, mediante a palavra de Deus. E observem o que diz Isaías 6:3: e clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora vai lá para Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então observe, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, ou seja, cujo nome é Kadosh ou Kedesh, cujo nome é puro, é separado do pecado, é perfeito na sua moral, é completamente um ser límpido, onde não há nenhum sequer erro ou margem de deformidade. Agora vai lá para Lucas, capítulo 1, versículo 49. Lucas, capítulo 1, versículo 49. Diz assim: porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. Então a gente aprende, lendo esses versículos, que de fato as Escrituras Sagradas, ela revela que Deus é santo. Então eu trouxe aqui de princípio uma introdução para nós entendermos o que significa a palavra santo. Depois eu mostrei aqui para vocês alguns versículos dentro das Escrituras que prova, que legitimiza que de fato Deus, Ele é santo. Agora eu quero entrar aqui no segundo ponto e mostrar para vocês que as Escrituras, elas nos mostram que existem diversas manifestações na palavra de Deus dizendo que Ele é santo. Primeiramente, Deus, Ele é santo em suas obras. Diz Gênesis 1:31, não precisa abrir, diz que Deus, tudo que Deus fez era bom. Ou seja, por que tudo que Deus fez era bom? Porque Deus, Ele é santo. E uma vez que Deus, Ele é santo, a revelação, a expressão das suas obras, uma vez que Ele é santo, a sua obra será o quê? Boa. Então todas as obras que Deus, Ele criou no princípio, eram boas. Salmo 145, versículo 17, não precisa abrir, diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Então justo é o Senhor, Ele é íntegro, Ele é reto, Ele não é injusto, Ele não é implausível, mas Deus, Ele é santo em todas as suas obras. Então toda obra de Deus está incluído, está englobado a sua santidade, está englobado o que? Uma perfeição.
Eclesiastes 7:29 diz: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Ou seja, quando Deus ele cria o homem, por Deus ser santo, ele cria o homem reto, ele cria o homem puro, ele cria o homem santo, ele cria o homem perfeito. Mas devido à desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no gênero humano. Mas nós podemos observar que a santidade de Deus, ela é manifestada em sua obra, não somente em suas obras, mas também em sua palavra e em sua lei. Por Deus ser santo, a sua lei, ela é santa, como diz em Romanos 7:12, e assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Salmo 60, versículo 6 diz: Deus falou na sua santidade. Então, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela é santa. Por que ela é santa? Porque o homem, ele é pecador. E para que serve a lei, os mandamentos de Deus? Para revelar para o homem que ele é pecador. Jeremias 23:9 diz também que a lei e a palavra de Deus são santas. Jeremias 23:9 diz: quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Aqui é quando Jeremias ele teve uma revelação da parte de Deus acerca da condição que os falsos profetas se encontravam naquele período. Aí ele diz assim, eu estou como um homem embriagado e como um homem vencido por vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Então observem, a palavra expressa que Deus é santo. A santidade de Deus a gente aprende e vê ela e contempla ela na criação de Deus, nas obras de Deus, como diz em Salmo 145:17, que todas as suas obras são santas. A gente vê também a santidade de Deus na sua palavra, na sua lei, nos seus mandamentos. E porque Deus, ele é santo e ele é puro, Deus, ele odeia, Deus, ele abomina qualquer prática pecaminosa. Deus, ele é contra. Deus, ele não é conivente. Deus, ele não coaduna, ele não se interliga, ele não se entrelaça, ele não apoia qualquer tipo de pecado. E por que Deus, ele não é a favor de nenhum tipo de pecado? Porque ele é santo, ele é separado do pecado. A natureza de Deus é tão pura que é impossível Deus, ele ser a favor de qualquer tipo de prática pecaminosa. Se Deus ser a favor de qualquer tipo de pecado, Deus, ele deixa de ser Deus. Mas como é impossível Yahvé Jireh, como é impossível Yahweh, o Deus que se revelou a Moisés, que se revelou a Abraão, que criou o mundo e contra a sua palavra, também é impossível ele ser a favor de qualquer tipo de iniquidade. Provérbios 3:32 diz: porque o perverso é abominável ao Senhor. Então a santidade de Deus abomina qualquer pecado. Provérbios 15:26 diz: abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus. Salmos capítulo 5, versículo 5 diz: os loucos não pararão à tua vista. E Deus, ele odeia, ele aborrece todos aqueles que praticam a maldade. Então a santidade de Deus, ela odeia o pecado, ela odeia qualquer prática contrária aos princípios da sua lei. Então tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, todo homem que pratica o erro, que pratica a iniquidade, que pratica a idolatria, que adora imagem de escultura, que pratica a glutonaria, a fornicação, a lascívia, a mentira, o orgulho, a soberba, a devassidão, a prática homossexual, o lesbianismo, o engano, o ódio, a raiva, a santidade de Deus, ela abomina isso. A santidade de Deus, ela odeia isso. E o ódio de Deus não é um ódio de um ditador, não. É um ódio através da sua justiça. Porque Deus, ele odeia o pecado porque ele é justo. Então a execução da santidade de Deus
é a sua justiça juntamente com a sua ira. É por isso que Deus, Ele odeia o pecado. Aí alguns ateus, alguns relativistas, eles entendem assim: Deus é amor, então Ele tem que amar a todos. Sim, pega a mãe desse cidadão e coloca a mãe dele numa situação, e vem dois caras e começa a espancar ela para ver se ele vai ficar assim. Vai vir um ódio nele. Por que vai vir um ódio? Porque é a mãe dele. Se vocês aqui, qualquer um de nós, vê uma criança ser agredida, a gente não vai ficar normal. Quando a gente vê a injustiça, quando a gente contempla o trabalhador indo para o seu serviço e sendo roubado, não vem uma ira dentro de nós, não vem uma sede de justiça dentro de nós, quando a gente vê a barbaridade do Estado Islâmico martirizando diversos cristãos por aí, incendiando várias casas, vem automaticamente uma ira dentro de nós, uma justiça dentro de nós. Quando você vê o aborto, quando você vê os governantes desviando dinheiro para investimento propriamente deles, não vem dentro de nós uma ira? Agora pensa Deus contemplando aproximadamente mais de 7 bilhões de seres humanos diariamente pecando contra Ele. Pensa Deus toda hora, não tem um trilésimo de segundo que Deus não esteja contemplando pessoas tirando a vida de um inocente, homens estrupando criança, homem traindo a esposa, esposa traindo o esposo. Deus está contemplando tudo. E você acha que Deus ele fica feliz com isso? Você acha que Deus se alegra com isso? Deus ele odeia o pecado. Deus ele abomina qualquer prática contrária à sua lei. Por que ele abomina? Porque Deus é um juiz justo, como diz em Salmo 7:11. E qual é a função do juiz? A função de um juiz é colocar em execução a lei. Esse é o propósito do juiz, é executar a lei. Então Deus ele é um juiz. Então se Deus ele for executar a sua lei nesse exato momento, não restaria nenhum seres humanos na face da terra. Então Deus é santo, e por Deus ser santo, Ele odeia o pecado, Ele abomina o pecado. Deus ele não é conivente com o pecado. O reino de Deus é santo, e por isso também Ele não aceita o pecado. O reino, o que serve um reino? Um reino, ele é constituído por leis. E no reino existe um cabeça, existe um presidente, existe um soberano nesse reino. Que nem o Vaticano. Quem é o soberano do Vaticano? É o Papa. Então tudo que o Papa dizer, as pessoas têm que colocar em prática. Quem é o soberano nos Estados Unidos? Trump. Quem é o soberano no nosso país? O Temer. Então isso significa o quê? Um reino. Então sobre todo o reino existe um soberano e existe regras, leis nesse reino. E a Bíblia diz que por Deus ser santo e por Deus ele ser o cabeça do reino, ele não aceita nenhum tipo de pecado. Salmos 47:8 diz: Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Para que serve um trono? Para uma majestade se assentar. Então a Bíblia apresenta Deus como ser majestoso, apresenta Deus como ser soberano. E esse ser majestoso, esse ser poderoso, esse ser grandioso, esse ser tremendo, ele é santo. E o seu trono, ele é regido pela sua santidade. E por Deus ser juiz, por Deus ser justo, por Deus ser o cabeça, por Deus ter um reino, ele não aceita nenhum tipo de pecado. Não sabeis que os injustos não vão te herdar o reino de Deus? Ou seja, os injustos, eles não vão herdar o reino de Deus, eles não vão poder ser participantes do reino de Deus, eles não vão poder desfrutar dos benefícios, das bênçãos, das riquezas que está dentro do reino de Deus. Por quê? Porque a pessoa é injusta, e por ser injusta não pode ser participante do reino de um ser justo, de um ser santo. Por quê? Porque a sua santidade abomina o pecado. Não erreis. Então não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus?
Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mateus 13:41 diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Então tem pessoas que são impostores, e aparentam que estão no reino, aparentam que fazem parte, que são integrantes desse reino, mas a Bíblia diz que quando Jesus vier, Cristo, Ele enviará anjos, e esses anjos, qual será a função dele? Eles irão tirar todos aqueles que causam escândalo e que cometem iniquidade. O que esses anjos farão? Apartarão todos os injustos, impostores e falsos adoradores e falsos cristãos. E por que Deus fará isso? Porque Ele é santo. A perfeição moral dele não é a favor de injustiça. Então esse é o segundo ponto da pregação. Apresentei a vocês aqui algumas manifestações da santidade de Deus em suas obras, em sua criação, a sua lei. Apresentei para vocês que por Ele ser santo, Ele odeia todo o pecado, e além de Deus ser santo, Ele faz parte de um reino, e esse reino de Deus requer santidade, porque uma vez que pessoas serem integrantes desse reino injustamente, o que ocorrerá com elas será castigo e punição. Agora eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus pessoas que sofreram e morreram por consequências dos seus pecados. Agora preste atenção, queridos, a seriedade que há no pecado. Preste atenção à forma que Deus ele trata um pecador. Preste atenção à maneira que Deus ele lidar com o pecador. Porque a igreja atual do século 21 tem invertido Deus. As pessoas entendem que Deus é um Deus, um Papai Noel. É como se Deus fosse a favor de qualquer tipo de pecado. É como se Deus fosse a favor da libertinagem. É como se Deus fosse a favor de cultos antropocêntricos, de cultos contrariando a sua palavra. Então a igreja do século 21 tem distorcido a santidade de Deus. Não é mais pregado dentro das igrejas sobre a santidade de Deus. As pessoas esqueceram que Deus é santo. As pessoas esqueceram que Deus ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. As pessoas estão esquecendo que Deus ele não terá por inocente o culpado. As pessoas estão esquecendo que Deus ele é um Deus que mata, Ele é um Deus que fere, Ele é um Deus que disciplina, Ele é um Deus que castiga, Ele é um Deus que trará juízo sobre essa terra, como Ele já trouxe, está trazendo e há de trazer ainda. As pessoas estão esquecendo desse Deus. As pessoas estão esquecendo que Deus, Ele declarou na sua palavra, que o nome que não estiver escrito no livro da vida, a tal alma será lançada no lago de fogo ardente. Pessoas estão esquecendo de falar sobre essa característica de Deus. O Deus santo, o Deus justo, o Deus reto, o Deus que é zeloso pela sua palavra. O que é apresentado hoje dentro das igrejas? Um Deus que vai abrir porta, um Deus que vai curar seu caroço, um Deus que vai te dar o carro do ano, um Deus que é para você ir lá na casa onde você quer e determinar e declarar porque a casa vai ser sua. É o Deus que tem sido apresentado em algumas igrejas da balada gospel, é o Deus do sertanejo gospel, é o Deus do psy gospel, é o Deus do funk gospel, é um Deus onde os pregadores procuram entreter os jovens para ficarem apresentando em cultos teatros circenses, teatros cheios de dramaturgias, teatros que estão descaracterizando a santidade de um ser puro. Pessoas que muitas das vezes não nasceram de novo, apresentando isso, gestos,
fumaças, luzes brilhantes dentro do culto. É como se Deus fosse um ser animado. É como se Deus fosse um menino que gosta de diversão dentro do culto. Queridos, nós estamos diante de um Deus que Ele diz assim na sua palavra: guarde os teus pés quando você entrares na presença do Senhor vosso Deus, e seja poucas as vossas palavras. Se incline mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, porque vocês não sabem que mal estão fazendo. Sabe o que a palavra de Deus quer dizer com isso? Que quando uma pessoa ela não tem compreensão de Deus, ela com várias intenções boas no coração, vai querer ofertar algo para Deus, vai querer fazer algo para Deus que contraria a vontade santa de Deus. Então vamos tomar cuidado para que a nossa consciência, como eu sempre digo, ela não construa uma falsa imagem de Deus, porque a nossa mente ela tem essa capacidade de construir uma falsa imagem de quem é Deus e atribuir ao Deus que a nossa própria mente criou doutrinas, ideias, ideologias que atendem à nossa necessidade, mas que contradiz a infalível palavra. É isso que tem acontecido. É que nem Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, vai chegar um tempo, Timóteo, por eles não suportarem ouvir a santa doutrina, a palavra fiel, eles vão fazer o quê? Sentir comichões nos ouvidos, eles vão se sentir incomodados. E o que eles vão fazer? Eles vão adotar para eles doutores que pregam aquilo que atende o desejo da carne. É aquela igreja com doutrinas, é aquela igreja que apresenta a você um Deus que atende a corrupção do seu coração. É que nem muitos irmãos: não, eu vou naquela igreja não, os irmãos pegam muito duro, eu estou angustiado, quero ouvir uma palavra de paz, uma palavra de amparo, e ele vem dizendo que Deus mata, que Deus lança no inferno. Querido, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Nós não estamos diante de um Papai Noel, nós não estamos diante de um Deus deformado, nós estamos diante de um ser justo, nós estamos diante de um ser santo, nós estamos diante de um Deus que é digno de reverência, que é digno de respeito, que é digno de submissão da nossa parte. Então não vamos brincar com Deus. Então hoje em dia as pessoas elas estão deformando Deus. Por que deformando? Verifiquem o mundo gospel, verifiquem a vestimenta de muitos tocadores, a vestimenta de muitas mulheres que adoram. Quando uma pessoa tem consciência da santidade de Deus, ela vai reverenciar mais Deus em todos os aspectos. Quando uma pessoa ela tem consciência da santidade de Deus, essa pessoa ela pode até pecar, essa pessoa ela pode até errar, mas automaticamente dentro dessa pessoa, se não surgir um sentimento de terror, um sentimento de medo, um sentimento de convicção por ter ferido a santidade de Deus, é porque tal pessoa ainda não compreendeu a santidade de Deus. Então preste atenção, a consequência de pessoas que pecaram contra a santidade de Deus. Primeiro, por um pecado somente, não foram por dois, por um pecado somente, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden. Abram sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então preste atenção, Deus, Ele instituiu
ele estabeleceu uma lei dizendo: olha, vocês têm a liberdade de comer do fruto de qualquer árvore desse jardim. Então eu acredito que existia várias espécies de frutas: maçã, goiaba, maracujá, romã. Mas eles quiseram sustentar a sedução da serpente, que era o diabo, e desobedeceu uma lei de Deus. E foi necessário, para que os dois fossem expulsos do jardim do Éden, um pecado somente. E porque esse único pecado fez eles serem extirpados do jardim do Éden? Porque no jardim do Éden imperava, reinava a santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela não coaduna, ela não é a favor do pecado. Então, uma vez que eles pecam, a iniquidade que foi revelada no jardim do Éden fez que a santidade de Deus expulsasse eles dali, fez que a santidade de Deus extirpasse eles dali, tirasse eles dali. Seriedade é a santidade de Deus. Por um pecado somente também, Moisés, ele foi impedido de entrar na terra de Canaã. Abram suas Bíblias. Não precisa abrir não, preste atenção. Preste atenção. A razão, preste atenção, qual foi a razão que Moisés ele não entrou em Canaã? Para quem não sabe, Canaã era uma terra que manava leite e mel, era uma terra deleitosa, uma terra fértil, uma terra onde tinha águas cristalinas, tinha muitos riachos, era uma terra boa para a semente germinar, enraizar e frutificar. E essa terra Deus tinha prometido à nação de Israel, uma terra boa, uma bênção para a vida deles. E as escrituras dizem que o povo de Israel ficaram 40 anos no deserto, devido à desobediência. E as escrituras dizem assim, pois fostes infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Então preste atenção, o que aconteceu nas águas de Meribá? No ano de 1453 a.C., no livro de Números, no capítulo 20, no versículo 8 a 11, disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e a teu irmão Arão. Na presença deles ordenei a rocha que dê as suas águas, e assim lhes tirarei água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes em sua vara. Então aqui, o que está se referindo aqui? O povo de Israel estava com sede, e eles começaram a murmurar contra Moisés. E Moisés então invoca a Deus, para que Deus desse a Moisés uma orientação, para saber o que Moisés iria fazer, mediante aquela situação que eles estavam passando. Então diz a Moisés: Moisés, tu vai dar uma ordem para essa rocha, e dela vai sair água, e essa água vai suprir a sede tanto do povo como dos animais. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés, ele não honrou, ele não santificou o nome de Deus diante daquele povo. E o que ele fez? Ele pegou o seu cajado e ele feriu a rocha 2 vezes. E só por causa disso, Moisés, ele foi restringido, ele foi impedido de entrar na terra de Canaã. Foi necessário quantos pecados? Um pecado. Era para Moisés ter santificado o nome de Deus diante do povo. Mas Moisés, ele não santificou o nome de Deus diante do povo. Ele fez o contrário. Ele foi rebelde. Ele deu sustentação para sentimentos contrários dentro dele, com ignorância. Ele feriu aquela rocha 2 vezes. E devido a isso, e devido ao pecado que Moisés cometeu, Deus falou uma coisa a ele fez outra, e devido a isso, ele não entrou na terra de Canaã. Então preste atenção à seriedade que é a santidade de Deus. Foi preciso um pecado para Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden. Foram necessários um pecado de Moisés para ele não ter entrado na terra de Canaã. O servo de Eliseu, chamado Geazi, a Bíblia diz que ele foi castigado com lepra. E por que ele foi castigado com lepra? Conhecemos a história, que Naamã, ele foi curado por Deus, por intermédio da vida do profeta Eliseu, que foi como que o mediador. E a Bíblia diz que Naamã, ele quis
com gratidão, recompensar a Eliseu pela cura que ele tinha obtido. E com isso, Geazi, ele ouviu Naamã oferecendo a ele moedas de prata, e Eliseu, ele negou, ele falou: não, senhor, eu não quero esse dinheiro, eu nego esse dinheiro. E Geazi, ele ouviu aquilo, e a Bíblia diz então que Eliseu despedindo de Naamã, e Naamã indo para o seu caminho, e Eliseu indo pelo seu caminho, Geazi, ele deu legalidade para a cobiça, ele se inclinou para o pecado, e ele foi até Naamã e mentiu para Naamã, dizendo que Eliseu tinha pedido parte da recompensa que ele iria dar a Eliseu. E o que aconteceu? Naamã então pega parte do seu dinheiro, dá para Geazi, e as escrituras diz que devido a isso, Geazi, ele pegou uma lepra. E por que ele pegou uma lepra? Porque ele foi castigado, porque ele afrontou a santidade de Deus, porque ele pecou contra Deus, ele mentiu. E Geazi, ele sabia que nos 10 mandamentos está incluindo um preceito que diz: não mentirás. Ele mentiu, e qual foi a consequência do pecado? Lepra. Ele pegou lepra. Foi necessário quantos pecados? Um pecado. A santidade de Deus é algo muito sério. Eu quero que todos abram 1 Samuel 6,19. 1 Samuel capítulo 6, versículo 19. Quem achou, diga amém. Amém. Preste atenção. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante esse santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Então preste atenção. A arca da aliança era uma representação visível e palpável da presença de Deus. E a arca da aliança, segundo a vontade de Deus, era preciso que ela estivesse coberta, preservada, escondida. Porque uma vez que o homem impuro ele olhasse para a arca, ou ele se apresentasse diante da arca que representava a presença de Deus, ele seria fulminado no mesmo instante. E aqui a Bíblia Sagrada diz que quando a arca da aliança ela estava migrando de uma região para outra, ocorreu uma desobediência da parte dos levitas, de não terem colocado sobre a arca lençóis. A arca ela tinha que ser levada por madeiras de cedro que era colocada nas costas, e a arca ficava no meio, e tinha que ser cobrida a arca com lençóis, com véu. E a Bíblia diz que a arca não estava coberta. E o que aconteceu? 50.070 homens só olharam para a arca e foram mortos. Eles só olharam para a arca e eles foram imediatamente mortos. Por que eles foram mortos? Porque a arca ela representava a presença de Deus, e a presença de Deus é uma presença santa, é uma presença que repugna o pecado. Então, porque essa multidão morreu só por ter olhado para a arca, eles morreram por ter olhado para a arca, porque eles eram impuros e eles desobedeceram uma ordenança de Deus. Então, uma vez que eles olharam para a arca, eles foram mortos na hora. Por quê? Porque a santidade de Deus é algo muito sério. Ananias e Safiras, eles morreram também. Por que eles morreram? Porque eles mentiram para Deus, eles mentiram para o Espírito Santo, eles deram legalidade para que o diabo enchesse o coração deles de avareza. E além da avareza, eles mentiram para os apóstolos. O que aconteceu com ele? Imediatamente eles morreram. Porque eles morreram? Porque eles pecaram contra Deus. Foi necessário um pecado somente para que eles fossem exterminados, para que eles fossem mortos. E Deus matou eles porque Deus é mau? Não, porque além de Deus ser santo, Deus ele é justo. E para que serve a justiça? Para dar ao outrem o que ele merece. Então
Então, o que um transgressor merece, se a justiça for executada, ele merece castigo, porque existe uma justiça, e a justiça é o padrão de uma lei, é padrão de uma legislação. Então, uma vez que tanto Geazi, como Moisés, como Adão e Eva, como essa multidão de pessoas olharam para a arca, ou pecaram contra a lei de Deus, a consequência foi o quê? A punição, o castigo. Então, com Deus, queridos, não se brinca. A Bíblia diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram para Deus fogo estranho. Para quem aqui não sabe, Abiú e Nadab, eles eram sacerdotes, filhos de Arão, o sumo sacerdote. E qual era a função de um sacerdote? Era se subordinar a toda a lei ritualística que estava enquadrado na vontade de Deus. Não só as leis ritualísticas, mas englobando toda a lei de Deus, todo o padrão de lei. Então o sacerdote, ele tinha várias funções no templo, e uma das funções do sacerdote era oferecer sacrifício diante de Deus, tanto pelo povo como por ele mesmo. Então a história bíblica está dizendo que Abiú e Nadab, eles se direcionaram diante de Deus, mas eles se direcionaram diante de Deus com um incensário estranho, com fogo estranho. O que é o fogo estranho aqui? Eles quiseram ofertar para Deus, eles quiseram apresentar um culto a Deus, eles quiseram cultuar a Deus de forma contrária à sua palavra. A intenção deles era boa de cultuar a Deus, a intenção deles com certeza era uma intenção positiva de ofertar algo a Deus, mas só que eles esqueceram que eles estavam ofertando fogo estranho, eles estavam ofertando algo que Deus não aceitava, algo que Deus não apoiava, e com isso a palavra de Deus, ela diz que então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, ou seja, Deus enviou fogo e matou os dois, e eles morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado. Ou seja, eles não estavam santificando ao Senhor, eles não estavam reverenciando o Senhor, eles não estavam respeitando o Senhor. E o que ocorreu com eles? A consequência do pecado deles foi o quê? Pagaram com a própria vida. Fogo estranho. Nós temos que tomar cuidado com fogo estranho. Fogo estranho é o pregador, é a igreja, é a pessoa que professa a fé a Cristo querer fazer algo para Deus, que a Bíblia se cala. Aonde a palavra de Deus se cala, nós devemos se calar. Nas Escrituras está contido como nós devemos cultuar a Ele, o que tem que ser feito no culto. Passou do que está na palavra, é fogo estranho, queridos. A intenção pode ser boa, não, mas isso que eu fiz atraiu os jovens, querido. Se não é Cristo que atrai os jovens, eu não sei mais o que pode trair. Nada pode atrair os jovens a Cristo, a não ser Ele mesmo. Não é o teatro que vai atrair as pessoas a Cristo, não é as músicas mundanas, não é os métodos empresariais, não é o marketing, não. O que tem que atrair as pessoas para Cristo é o próprio Cristo. E como Cristo vai atrair as pessoas a Ele mesmo? Por intermédio da exposição fiel e genuína da sua palavra. Como Paul Washer diz, igrejas que utilizam métodos carnais para atrair pessoas carnais, e elas terão que continuar utilizando métodos carnais para que as pessoas que foram atraídas por coisas carnais permaneçam ali. Então tome cuidado, todos nós temos que tomar cuidado, para que a gente não apresente a Deus fogo estranho. Tudo que você ouvir, examine na palavra. Você que é de outra congregação, tudo que seu pastor dizer, falar, Deus colocou no meu coração para fazer isso, examine a palavra. Examine a palavra. Paulo diz: provai e vede se os espíritos procedem de Deus. Examinai tudo. Examine tudo. Tudo que é proclamado, até o que eu estou dizendo aqui, você tem que examinar tudo, para ver se de fato o que eu estou dizendo a vocês está em conformidade com a exegese fiel da palavra de Deus. Seja um cristão examinador, seja um cristão que avalie. Seu pastor chegar, Deus colocou no meu coração, cadê na palavra? Não está na palavra?
Porque o que Deus tem para falar está na palavra. A palavra de Deus, não que Deus esteja limitado na palavra, Deus ele vai além da palavra, mas nós estamos limitados na palavra. Nós estamos na palavra. A palavra de Deus é como se fosse esse púlpito fechado aqui, ó, aqui dentro. Deus ele é eterno, ele está em tudo. Mas o que Deus ele resolveu falar com o seu povo está contido na palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: examinai as escrituras sagradas, para que por meio dela tendes vida eterna. É ela que testifica de Cristo, é ela que testifica de Deus, é a palavra que nos mostra quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus aprova, o que Deus reprova. É na palavra, não é o que o apóstolo X, o Beltrano, o pastor, o profeta, o diácono, o missionário diz. Não, é a palavra. Se não estiver na palavra, fuja, que não procede de Deus. Então a santidade de Deus é algo muito sério. A Bíblia diz meios e fórmulas que nós devemos tratar a santidade de Deus. E como nós devemos tratar a santidade de Deus? Foi dito aqui, a introdução foi dita aqui, os meios das manifestações da santidade de Deus. Eu mostrei para vocês que a santidade de Deus, ela abomina o pecado, ela aborrece o pecado. Eu mostrei aqui para vocês alguns personagens bíblicos que foram severamente punidos, castigados por Deus, por praticarem o pecado e com isso afrontarem a santidade de Deus. Agora eu quero mostrar para vocês como nós devemos lidar com a santidade de Deus. A Bíblia diz assim, ó: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, o que é tomar o nome de Deus em vão? Uma das formas de tomar o nome de Deus em vão é quando nós professamos fé nele e vivemos no pecado. Como é tomar o nome de Deus em vão? É quando eu estou na igreja, mas com a minha mente no mundo. É quando eu estou como como que é o nome? Posso pegar na cabeça? Misericórdia. A Bíblia diz sobre um jovem que estava na janela. Eu digo isso. E esse jovem que estava na janela, ou seja, a Bíblia diz que Paulo, ele estava pregando, ele estava anunciando a palavra de Deus. E na medida que Paulo foi pregando, eu digo, ele estava hoje na janela. Ou seja, isso é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é somente ser ouvinte da palavra e não praticante. Tomar o nome de Deus em vão é fazer falsos juramentos a Ele. Tomar o nome de Deus em vão é dar um mau testemunho diante da sociedade. Como que a oração do Pai Nosso começa? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós cristãos devemos santificar o nome de Deus. Não que o nome de Deus precise ser santificado, porque Deus ele já é santo na totalidade. Mas nós que somos cristãos, o nosso testemunho deve mostrar para a sociedade que o Deus que a gente segue é um Deus santo. E uma vez que a gente não santifica o nome de Deus, dando mau testemunho, falando que não deve, pensando que não deve, tendo comportamentos que não deve, nós não estamos santificando o nome de Deus na terra, e também nós não estamos dando a Deus a devida reverência. Então Moisés, inspirado por Deus, ele está dizendo assim ao povo: olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sempre quando a gente utilizar a palavra Deus, ela tem que estar associado com o que Deus é. Tomar o nome de Deus em vão também é tomar o nome de Deus com piadas. Spurgeon dizia assim: ai de vocês que falem, ai meu Deus, ai é oráculo de maldição. Então quando você está fazendo alguma coisa e você utiliza o nome de Deus sem dar a Deus a devida reverência na pronúncia da palavra que você tomou, você está tomando o nome dele em vão. Então tome cuidado, vamos tomar cuidado para a gente não tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus ele não é para estar sendo pronunciado por lábios irreverentes. O nome de Deus ele não é para estar sendo tomado em piadas, em gargalhadas carnais, em gargalhadas cheias de devaneio, cheio de chocarrice, de parvoíce. O nome de Deus é um nome para ser reverenciado
conhecida por Ele. A Bíblia diz: dai a Ele, a Deus, a devida reverência. Por isso que a Bíblia diz: guarda os teus pés quando entrares na presença do Senhor vosso Deus. Os serafins, queridos, como a gente leu, eles estão numa esfera próxima de Deus, e eles reconhecem que da natureza de Deus exala santidade, exala pureza, e os serafins eles clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz: com duas das asas deles eles tampam o rosto, com outras duas eles voam, e com outras duas eles fecham o pé. Por quê? Porque eles reconhecem a emanação, a exalação, o esplendor, o vislumbre que é liberado da santidade de Deus, ao ponto dos próprios serafins eles tamparem o seu rosto por reverência a Deus. A Bíblia Sagrada diz que no capítulo 4 de Apocalipse, que 4 seres viventes, eles estão também próximos dos tronos de Deus, e a Bíblia diz que noite e dia eles clamam dizendo: Kadosh, 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 que quer dizer santo, santo, santo. Queridos, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele é santo. Não há santo como o Senhor. Quando Moisés, ele contemplou uma sarça, e naquela sarça havia ali algo glorioso, havia uma chama gloriosa naquela sarça, e aquela sarça ela não era queimada, e ali era uma representação visível da glória de Deus. E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, tire a sandália dos teus pés, Moisés, porque a terra onde tu pisa é terra santa. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés: Moisés, santifica o povo, porque eu, Senhor vosso Deus, se manifestarei no arraial. Deus é santo, e uma vez que Ele é santo, é da nossa parte não tomar o nome dEle em vão, é da nossa parte reverenciar a Ele, respeitar a Ele, ter cuidado da maneira que a gente se condiciona, que a gente se direciona diante dEle. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, a santidade de Deus representa e é aquilo que faz parte do ser de Deus, queridos. E para estar concluindo para o final, para vocês terem ideia que a santidade de Deus, a manifestação dela contra o pecado, é executada pela sua justiça. Então a santidade de Deus, Deus é santo, e Deus ele executa a tua santidade por intermédio da sua justiça. Preste atenção, a santidade de Deus e a justiça de Deus, ela foi despejada em Cristo Jesus. Por que ela foi despejada em Cristo Jesus? Porque a Bíblia diz que todos tinham pecado e destituídos da glória de Deus estavam. A Bíblia diz que Deus, olhando do alto dos céus para os filhos dos homens, a fim de achar alguém que fizesse o bem, Deus não encontrou nenhum. Por qual motivo? Todos estavam extraviados, todos estavam como ovelhas desgarradas do seu pasto. Então toda a humanidade estava sobre a ira de Deus, estava sobre o juízo de Deus, estava sobre a santidade de Deus. Então Cristo veio ao mundo, estava na cruz do Calvário pendurado, e os nossos pecados estavam sobre ele, e a Bíblia diz que foi do prazer de Deus ter morrido Jesus. Por qual motivo? Pelos meus e pelos seus pecados. Cristo ele foi castigado porque Deus é santo. Então o castigo que nós merecíamos, Cristo sofreu. Por qual motivo? Porque sobre o corpo dele foi levado o meu e o seu pecado, o meu e o seu velho homem foi levado sobre ele. E por que a Bíblia diz que Jesus foi castigado? Porque a Bíblia diz que Jesus foi esmagado? Porque Deus, sendo santo, ele executou a sua justiça sobre os nossos pecados que estavam sobre Cristo Jesus. Preste atenção nessa revelação aqui, nessa iluminação. A Bíblia diz que a Arca da Aliança, ela estava sendo carregada numa carruagem por bois.
certo? E a Bíblia Sagrada diz que aquela carruagem ela começou a balançar. E ao redor daquele local tinha muitas almas, tinha muitas pessoas. E as Escrituras diz que a arca, ela balanceando, oscilando, balançando naquele carro onde os bois estavam, a arca ela ia cair. E uma vez que a arca ela ia cair, a Bíblia diz que Uzá, ele colocou a mão na arca e Uzá morreu. Sabe quem representa Uzá? Uzá representa Cristo. Sabe por que ele representa Cristo? Porque se aquela arca caísse, todas as pessoas que estavam ali seriam mortas. Por qual? Por qual motivo? Porque daquela arca iria exalar a santidade de Deus, e todos os impuros que estavam ali iriam ver aquele esplendor e iriam morrer. Assim como eu li para vocês em Samuel, que 50 mil pessoas olharam para a arca e foram mortos. Olharam e foram mortos. Então Uzá tinha na mente que se a arca caísse no chão, toda aquela multidão que estava ali seria fulminada. Então Uzá foi uma simbologia de Cristo, ou seja, ele mediou, ou seja, quando ele coloca a mão aquela arca ela não cai, e ele é morto no lugar daquela grande multidão. Porque se ele não tivesse colocado a mão aquela arca iria cair e iria matar a todos. Aquela arca caindo no chão iria representar o juízo de Deus que estava para vir sobre a humanidade. Mas Cristo foi aquele que colocou a mão no juízo, ou seja, colocou a mão no sentido de restringir a ira de Deus sobre os homens. É por isso que nós estamos vivos, porque Cristo, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Cristo, ele satisfez a justiça de Deus, assim como Uzá. Por que Uzá morreu? Não era para Uzá ter morrido, era para a multidão que estava ali ter morrido. Mas por que ele morreu? Porque ele tinha ciência que se a arca caísse e a multidão que estava ali olhando aquela arca, eles iam morrer automaticamente, assim como aqueles 50 mil homens morreram só de olhar. Agora pensa a arca caindo. Então a santidade de Deus é isso, Deus. A santidade de Deus, ela foi satisfeita. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. Então que nós possamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele produza na nossa mente a convicção dessa realidade. Ele é santo, e a sua santidade abomina o pecado. A sua santidade não é conivente com o pecado. A consequência do pecado, irreverência diante de Deus, isso pode trazer como consequência sobre a pessoa até a morte, como ocorreu com Abiú e Nadab. Tem vezes que eu leio esse texto, eu fico pasmado, eu falo, meu Deus, foi necessário um pecado somente. E olha que eles eram sacerdotes, eles serviam a Deus, eles contemplavam a glória de Deus, eles tinham conhecimento da lei de Deus, eles se vestiam com uma roupa sacerdotal, mas foi preciso um pecado somente. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.